Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal e vamos à notícia. Hoje temos uma notícia quente que promete agitar a política brasileira. O presidente Lula acabou de entrar na temida zona de impeachment. Isso mesmo. E o que isso realmente significa para o futuro do Brasil? Fique comigo até o final desse vídeo, pois vou explicar tudo com detalhes e trazer informações bombásticas que vão deixar você de queixo caído. A zona de impeachment é um termo que usamos quando o presidente já está na metade do seu mandato, mas seu índice de desaprovação começa a superar a aprovação. No caso de Lula, isso é exatamente o que está acontecendo. Desde o final do ano passado, o quadro de popularidade dele tem se deteriorado, mas agora as pesquisas estão deixando isso claro, com números que até os mais otimistas do PT não esperavam. E não é só isso, pessoal. Vamos falar sobre os sinais que estão surgindo e como tudo isso pode afetar o governo de Lula, até mesmo com uma possibilidade de mudança no comando no final do mandato, algo que a base do PT já começa a perceber. Não se surpreendam se o PT, em breve, começar a cogitar alternativas à permanência de Lula na presidência. Muitos devem se lembrar do que aconteceu nos Estados Unidos. Quando o Partido Democrata percebeu que o presidente Biden não tinha mais chances de se reeleger, eles tomaram uma decisão drástica e colocaram Kamala Harris na linha de frente, tentando salvar a pele. Isso, claro, não adiantou muito. Agora o PT parece estar caminhando para um cenário parecido. As pesquisas mostram que a desaprovação de Lula está crescendo e o quadro é mais grave do que os números sugerem. Vamos aos dados. Primeiramente, uma pesquisa recente do Instituto Quest, que normalmente favorece o governo, trouxe um dado alarmante. Lula tem uma taxa de rejeição de 49%, enquanto sua aprovação está em 47%. Para vocês terem uma ideia, em fevereiro de 2023, o presidente tinha uma taxa de aprovação de 56%, com uma rejeição de apenas 28%. Ou seja, em menos de um ano, a situação se reverteu de forma preocupante. E, o mais grave, a tendência é de que esse quadro só piore. O que mais chama a atenção é a mudança dramática nos números nas diferentes regiões do Brasil, especialmente no Nordeste. O PT sempre confiou fortemente na região para manter a popularidade de Lula, mas os números recentes são alarmantes. A aprovação de Lula no Nordeste caiu de 69% para 59%. Uma queda de 10 pontos. E o pior, a rejeição, que antes era de 26%, subiu para 37%, um aumento de 13 pontos. Isso significa que a diferença entre aprovação e rejeição no Nordeste, que era de 43 pontos, agora está em 22 pontos. Para um governo que depende da região para manter seu apoio, essa mudança é devastadora. E a tendência não é melhor no restante do Brasil. No Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste, os números só pioram. E no Centro-Oeste, a rejeição a Lula chega a impressionantes 65%. Esse é apenas o começo. Os números mostram também que a economia do Brasil está em frangalhos. A avaliação do governo em relação à economia está cada vez mais negativa. Enquanto 39% dos brasileiros afirmam que a economia piorou nos últimos 12 meses, apenas 25% acreditam que ela melhorou. E mais alarmante, 83% dos brasileiros afirmam que os preços dos alimentos subiram e a gasolina subiu 57%. Não é surpresa que 62% dos brasileiros percebam que a conta de água também ficou mais cara. O custo de vida da classe trabalhadora está fora de controle. E aqui está a pergunta que todos querem saber. O Brasil está indo na direção certa ou errada? Pois é. 50% dos brasileiros acreditam que estamos indo na direção errada, contra 39% que acham que o país está no caminho certo. Em relação às promessas de Lula, 65% afirmam que ele não cumpriu o que prometeu. Ou seja, as mentiras e promessas não cumpridas estão pesando nas costas do presidente e a insatisfação é crescente. Essa pesquisa, que saiu recentemente, foi feita pelo Instituto Quest, que, para quem não sabe, é um instituto que tende a favorecer o governo Lula. No entanto, mesmo com essa tendência, os números são alarmantes. A avaliação negativa do governo chegou a 66%, um número que está em constante piora. E não para por aí.
A economia continua a ser um fator de grande preocupação. O mercado já está aumentando a projeção de inflação para 5,5% e a taxa Selic, que vai para 15%. O PIB, que era uma das promessas do governo, continua a diminuir. Tudo indica que estamos diante de um cenário econômico catastrófico. O que podemos esperar no futuro próximo? Estamos vendo um governo em colapso, com um aumento crescente de inflação, preços nas alturas, aumento de impostos e uma taxa de desemprego que ainda não foi revertida. Além disso, o número de falências e recuperação judicial bate recordes, o que só evidencia que a economia está em frangalhos. O governo Lula se vê cada vez mais distante das promessas feitas em 2022. E o povo começa a perceber que o preço da comida, da gasolina e da conta de luz está subindo sem parar. A grande questão é, será que o PT vai continuar com Lula até o final do mandato? Ou, assim como aconteceu nos Estados Unidos, o partido começará a buscar uma alternativa? Estamos diante de um cenário incerto, mas uma coisa é clara: o governo Lula está à beira do abismo. Bom, pessoal, essa pesquisa que trouxemos hoje é uma verdadeira bomba para o governo Lula. Não há como negar, a situação do presidente é cada vez mais insustentável e as chances de impeachment não podem ser descartadas. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.